paz do Senhor Jesus. Chegamos ao final desta semana, glória a Deus, com a Semana dos Atributos que está se encerrando hoje, não é? Tivemos aí uma semana incrível na presença do Senhor, onde aprendemos mais sobre os seus atributos, sobre a essência deste Deus tão lindo que nós servimos, e também vimos como isso implica na nossa vida. Eu tenho certeza que até aqui a tua alma foi edificada e o Senhor falou profundamente no teu coração. Amém? Claro, eu volto a repetir, nós passamos apenas uma semana, existe ainda muitos outros atributos, existe ainda muita coisa boa falando sobre Deus, mas a semana se encerra hoje e quem sabe, né, mais na frente nós iremos falar mais sobre os atributos de Deus. Amém? Então, eu te convido a falar hoje sobre a imutabilidade de Deus, um outro atributo deste Deus tão maravilhoso. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Glória a Deus. Tanto o seu ser como também sua perfeição não sofrem qualquer alteração. Glória a Deus. E o texto, não é, que nós iremos meditar é Malaquias, capítulo 3. Eu peço que você pegue aí uma Bíblia. Amém? Pega aí uma Bíblia para a gente estar meditando no texto de Malaquias, capítulo 3, aleluia, e o versículo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, amém? Eu sei que você já conhece esse texto, mas ele fala sobre a imutabilidade de Deus. Então diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Glória a Deus. Porque ele não muda. Deus falava isso para a sua nação de Israel. Mas também se aplica em nossa vida. Porque já parou para pensar, queridos, que se não fosse Deus na sua vida, você nem aqui mais estaria? Já pensou se Deus, ele mudasse assim como nós mudamos? Porque nós, seres humanos, nós mudamos, não é verdade? Nós, às vezes, gostamos tanto de algo, de uma comida, de um objeto, de uma situação. Eu gosto tanto disso. Mas com o passar dos anos, a gente deixa de gostar, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Eu gostava tanto dessa comida, hoje eu não gosto mais. Eu gostava tanto de sair, hoje eu prefiro ficar em casa. A gente é assim, não é? Nós somos seres mutáveis, ou seja, mudamos constantemente. Nosso pensamento muda constantemente. Mas Deus, ele é imutável. Aleluia. Ele não muda. Já pensou se ele mudasse? Se de repente ele dissesse assim, olha, eu vou salvar toda a humanidade, vou enviar o meu filho. Depois ele dissesse, não vou mais não. Eu não mudei de ideia, eu não quero mais. Já pensou, queridos? Hoje eu vou abençoar os meus filhos na terra. Não vou mais não, já mudei de ideia, deixa para depois. Já pensou se Deus fosse igual a nós? Misericórdia. Certamente nós já teríamos sido destruídos, não é verdade? Mas glória a Deus que ele é imutável. Passa tempo, passa época, passa reino. Aleluia, mas ele não muda jamais. Ele é imutável. É por isso que está escrito na sua palavra, não é? Ele dizendo, passa-se terra e céus, mas as minhas palavras não hão de passar jamais. Aleluia. Por quê? Porque ele é imutável. Glória ao nome de Jesus. Nós ainda podemos ler sobre isso em Salmo 102, verso 1, Romanos, capítulo 1, verso 23, Tiago, capítulo 1 e o verso 17. Aleluia. Deus, ele é autoexistente. Ele é eterno, ele é perfeito, ele é onisciente e necessariamente também ele é imutável. Porque se ele mudasse, ele não seria perfeito. Eu não sei se você já percebeu ao longo desta semana, aprendendo sobre esses atributos, que um coopera com o outro atributo, não é? Esse conjunto de atributos necessariamente dependem um do outro.
não é? A onipotência, a onisciência, ela também depende da onipotência, que também depende da onipresença, não é? Que também depende da soberania e também da imutabilidade. Então, esses atributos, esse conjunto de atributos, eles cooperam entre si para fazer, né, a essência de Deus, quem ele é, né? Glória ao nome de Jesus. Então, os atributos de Deus são características, revelações, para que nós podemos entender um pouco de quem Deus é e de como ele age. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, necessariamente também se faz, ele é imutável, não é? E qual é as implicações que isso traz para nós, né? Nós sabemos que, como eu já falei aqui, o fato de mudar, de ser hoje e não ser amanhã, isso é uma herança nossa, uma herança ser humano limitado, falho e principalmente pecador. Nós mudamos, é uma característica nossa. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós não temos o saber, nós não temos a onipresença, a onisciência, nós não temos. Então, por não saber, por não ter todo o conhecimento, a gente muda. Ah, hoje eu aprendi isso e eu creio nisso. Não, amanhã eu já não creio mais, eu já aprendi outra coisa. Então, por não ter o pleno conhecimento, nós não somos seres que mudam constantemente, né? Na questão da política, por exemplo, pessoas que se identificou com tal partido, ele apoia tal partido, mas de repente ele tomou conhecimento de outro partido que para ele foi uma melhor atitude, então ele já apoia o outro. Então, de acordo com o conhecimento que nós vamos tendo, nós vamos mudando, não é verdade? Ao longo da nossa vida, nossa maturidade, não é, vai também nos fazendo mudar, porque o apóstolo Paulo até ele diz isso, né? Que quando ele era menino, ele pensava como menino e ele agia como menino, mas agora como grande homem feito, ele age como homem. Então, a nossa mudança, ela não se dá apenas no nosso físico, mas também na nossa mente, no nosso emocional, no nosso comportamento. Então, nós mudamos. Por quê? Porque esta é a condição de todo homem que é falho, de todo homem que é limitado no seu conhecimento. Mas Deus não. Deus, ele é também onisciente, ele sabe de tudo. Então, se ele já contempla tudo, se nada foge dos seus olhos, se ele enxerga tudo, se ele sabe de tudo, passado, presente e futuro, ele já está no futuro, então não tem para que ele mudar. Aleluia, porque ele já sabe, ele já é aleluia, onisciente, ele conhece tudo. Então, ele não muda. Aleluia. Então, queridos, nós sempre podemos olhar para este Deus e ver quão grande ele é. Glória ao seu nome. Por isso que nós podemos ter essa implicação. Para os crentes, saber que Deus não muda deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança, pois é a prova de que sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterado. Aleluia. Já pensou, queridos? Você ter uma confiança tão grande de que pode confiar nele. Por quê? Porque ele não vai mudar nunca. Quantas vezes nós somos decepcionados por amizades que nós, no momento, era uma amizade tão grande e a gente confiou a ele segredos e de repente esse amigo mudou, ele agora não é mais seu amigo e com ele está os teus segredos. Olha que coisa terrível. Quantas vezes alguém que gosta de investir em bolsa de valores, não é? Pega o seu dinheiro tão suado, tão trabalhado e investe a fim de lucrar mais. Mas de repente a bolsa ela muda, da alta vai para baixa e nessa oscilação a pessoa perde o seu dinheiro. Então, como confiar em algo que vive mudando? Como confiar em algo que não é sólido, que não é firme? Não há como confiar, não é verdade? Mas quando estamos falando de um Deus que ele é
imutável, aleluia. Nele há instabilidade, nele há segurança, nele não há mudança nem sombra de variação, aleluia. Ele é o Deus que podemos depositar toda a nossa confiança, porque ele não altera jamais. Aleluia. Isso quer dizer que ontem, hoje e eternamente ele será o mesmo. Então vale a pena você confiar nele. Vale a pena você confiar a ele, a tua vida. Aleluia. De repente você tem investido em tantas coisas, você tem confiado em tantas pessoas e tem se decepcionado bastante, mas decida hoje confiar nele. Decida hoje depositar nele a tua exclusiva confiança, depositar nele a tua vida. Por quê? Porque ele não vai mudar nunca, queridos. Ele vai permanecer o mesmo. Então, decida hoje confiar a sua vida a ele. Aleluia. Então, para os crentes, essa imutabilidade de Deus é um sinal de segurança e conforto. Como é bom saber que eu sirvo a um Deus que não vai mudar nunca. Como é bom saber que eu posso confiar. Eu estou confortável em saber que ele nunca vai mudar. Aleluia. Mas para o ímpio é um sinal de alerta, pois é a prova de que todos os incrédulos não poderão escapar do derramamento da ira de Deus no dia do juízo. Aleluia. Para o ímpio é preocupante a imutabilidade de Deus, porque Deus, ele nunca vai mudar. Então, a ira de Deus que está reservada no dia final do juízo para o ímpio, nunca vai mudar esta realidade. Tem pessoas, tem crenças que dizem que se você fizer isso, ou fizer aquilo, ou fazer tal coisa, Deus vai mudar o seu conceito sobre você, Deus vai passar a mão por cima da sua cabeça, Deus vai deixar passar o teu pecado. Não, não, não. Ele é imutável. Então, se na sua palavra está escrito, se ele disse que haverá juízo final e a ira dele será derramada sobre o ímpio, pode ter certeza que isso vai acontecer e não vai mudar jamais, a não ser que este ímpio, ele resolva se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas, para os que não se arrependem, o ímpio que continua mergulhando na sua impiedade, para este reserva o dia do juízo, o dia do derramar da ira de Deus. Então, para o ímpio é preocupante a imutabilidade de Deus, porque ele não vai mudar. Independente da sua filosofia, da sua crença, independente do que você pensa, do que você não pensa, do que você acha, do que você não acha, independente disso, ele não mudou, ele é o mesmo. Pode-se mudar as regras, pode-se modificar o modo de pensar, o modo da sociedade agir, pode causar questões, levantar questões, não importa, ele não muda jamais. A Bíblia é a mesma e ela nunca vai mudar, porque o Senhor, ele não muda, ele é imutável. Aleluia. Deus não mudará quanto à manifestação da sua justiça na punição do pecado do ímpio. Então, Deus nunca vai mudar na sua justiça. Ele continuará sendo justo. Aleluia. E ele vai punir o ímpio. Aleluia. Como também absorver aqueles que largarem a impiedade e começarem a praticar a justiça. Glória a Deus. Então, queridos, veja como é importante nós conhecermos sobre os atributos de Deus, porque é através dele que nós podemos conhecer mais este Deus e saber como é que isso implica na nossa vida. Então, eu espero que você tenha aprendido e certamente absorvido e sido edificado, né? Através dessa série de vídeos falando sobre os atributos de Deus. Foi muito bom ter você aqui conosco. Compartilha aí com pessoas do teu coração e medita sobre esta palavra, sobre tudo aquilo que você ouviu nesta semana. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando profundamente no teu coração. Não se esqueça, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é imutável e ele é soberano. Aleluia. Então vale a pena servir a este Deus.
Vale a pena entregar a vida a Ele, porque Ele é maravilhoso. Que Ele mesmo continue te abençoando em nome de Jesus.